Muito obrigado por estar acessando a este vídeo. O meu nome é Leonel Lacerda, eu sou investidor e também trader no mercado de ações, para quem ainda não me conhece. Esse vídeo é feito todos os domingos, divulgado no meu canal do YouTube e também no site Finance News. Vamos começar pelo estudo do índice Bovespa e depois vamos estudar alguns papéis. Peço desculpas que a minha voz não está muito boa, estou me recuperando de uma crise alérgica, mas vamos fazer esse vídeo mesmo assim. Com relação ao índice Bovespa, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para o gráfico de 60 minutos, o gráfico de hora em hora. Vejam que nesse tempo gráfico nós estamos com uma dificuldade, o índice Bovespa com uma dificuldade de romper no curtíssimo prazo essa região aqui, essa faixa de preço aqui em 65.800 pontos. Isso aqui parece uma parede aqui que o preço vai lá, o índice Bovespa, e recua. Então, o que tem que ficar de olho aí nos próximos dias? Verificar se o índice Bovespa vai romper 65.900 pontos. Tá? Se romper, na minha opinião, podemos buscar novamente aquela região de 68.000, 69.000 pontos. Aquele topo deixado lá antes do aprofundamento da crise política no dia 18 de maio. Tá? Nós temos como resistência imediata, suporte imediato, essa região aqui, 64.900 pontos. Se perdermos 64.900 pontos, podemos encontrar um outro suporte bem importante aqui em 64.600 pontos. Tá? É importante que vocês verifiquem se haverá o rompimento dos 65.800 pontos com aumento de volume aqui embaixo, tá, pessoal? O volume, ele justifica, ele nos dá a ideia do quão forte é o rompimento. Tá? Se rompe aqui em cima, mas o volume cai, eu fico com o pé atrás, eu fico um pouco descrente com relação à força dessa subida aqui. Eu sempre olho o volume. Para quem está me acompanhando aqui pela primeira vez, eu trabalho com a teoria de Elliott e também com Dow, ou seja, tendências, tá, pessoal? Identificamos as tendências, nós somos seguidores de tendência. E por falar em tendência, aqui na tela agora o gráfico diário do índice Bovespa. Tendência no gráfico diário é o que nós não temos já faz alguns dias. Tá? Por quê? Na minha opinião, nós estamos batendo cabeça aqui dentro desse retângulo, entre essa faixa de preço que vai dos 64.600 pontos até os 65.700 pontos. Nós temos que romper isso aqui para cima, com aumento de volume aqui embaixo, para acreditarmos que o índice vai ter força para chegar aos 68.000, 69.000 pontos, lá naquele topo que eu falava para vocês, tá? Topo deixado lá em maio, antes da crise política se agravar. Então, pessoal, lá naquele topo nós teremos, se chegar até lá, uma nova resistência bastante significativa. Algumas pessoas fizeram alguns pedidos, mas antes de nós olharmos esses pedidos, eu vou estudar com vocês o gráfico de Petrobras, Petri 4, e também o de Vale, Vale 5. Com relação a Petrobras, já que o nosso objetivo aqui é estudar, vejam aqui nesse gráfico esse desenho, o famoso W, tá? Totalmente simétrico, né? Ou seja, quem conseguiu identificar o rompimento dessa região aqui, ganhou tudo isso aqui. Tá? O W é uma das metodologias que muitos traders usam identificar figuras no gráfico. O outro jeito, a outra metodologia é o que a gente usa. Onda 1, onda 2, ondas de Elliott, né? Onda 3 para cima. A gente comprou quando rompeu isso aqui e também ganhamos isso aqui. Então, gente, tem diversas metodologias dentro da análise gráfica. O importante é você se identificar com uma, estudar bem essa metodologia e aplicá-la, ter disciplina para aplicá-la. Bom, dito isso, com relação ao gráfico de Petrobras, nós temos aqui, resistência imediata em R$ 13,35. Essa região aqui, esse topo aqui é uma resistência. Petrobras tem que vencer essa resistência e, se romper,
aí sim pode buscar a nova resistência lá em 14,20, naquele topo anterior que eu acabei de marcar ali. Tá? Nesse momento o papel está aqui enrolado, faz 4 pregões, e ele tem um suporte imediato em 12,90 e depois um outro suporte bem importante na média móvel de 21 períodos em 12,70. Tá? Observem que Petrobras está com queda de volume. Tá? Esse volume está muito baixo, o volume tem que começar a subir para que ele rompa essa região e busque os 14,20. Tá, gente? Quando chegar nos 14,20, na minha opinião, ele vai ter uma outra barreira para vencer. Por quê? 14,20, vamos desenhar melhor isso aqui, né? 14,20 é uma região onde o papel começa a querer fechar o gap lá do dia 18 de maio. Tá? Então, chegando aqui, é um papel que chama muito a minha atenção e eu espero que ele chegue aqui, porque aí, quem sabe, nós teremos chances de fechar esse gap e o preço chegar a essa região de 15,60 rapidamente, fechamento de gap. Tá? Sobre Petrobras, era isso que eu queria dizer. Agora vamos ver o gráfico de Vale 5. Vale 5 encontra uma resistência imediata nessa região aqui, 28,90. Rompendo essa resistência, se romper, o papel tem chances de buscar a região de 31,25, na minha opinião. Tá? Por que 31,25? Porque, se vocês olharem aqui na esquerda, nós temos um topo. Aquele topo ali comporta-se agora como uma resistência. Então é normal que o papel suba até lá, onde encontra resistência, e aí ou ele recua um pouquinho, ou ele fica realizando no tempo, andando de lado, para pegar fôlego e quem sabe buscar os R$35, que é o topo anterior. Tá? Mas isso é assunto para mais adiante. Neste momento, tem que romper esse topo aqui, 28,90, para continuar subindo. O papel está em uma região de suporte, média móvel de 21 períodos, 27,48. Tem outro suporte aqui embaixo, 26,70, e depois na média móvel 26,16, a média móvel de 72 períodos, que é essa linha vermelha mais forte. Sobre Vale, era isso que eu tinha a dizer. Antes de nós seguirmos, um recado: se você quer acompanhar as notícias das empresas e do mercado financeiro, acesse aqui gratuitamente o site Finance News. E se você quiser receber esse estudo enviado todos os domingos no seu e-mail, você vem aqui embaixo e digite aqui em Receba as novidades por e-mail, seu nome, seu e-mail, e a gente vai enviar para você. Não se preocupe que a gente não vai ficar enviando e-mail spam. Temos um pedido aqui para estudar o papel ITUB 4, Itaú. Com relação a Itaú, gente, tem que tomar um certo cuidado que esse papel vai estar divulgando o seu resultado trimestral nessa segunda-feira, se não me falha a memória. Vamos ver aqui na agenda. Nessa segunda-feira, 31, o papel divulga o seu resultado trimestral após o pregão. Isso pode trazer volatilidade. É sempre importante tomar cuidado se você não vai estar comprando um papel na véspera da divulgação do resultado, porque isso traz volatilidade a um papel, pode trazer volatilidade a um papel. Né? Com relação a ITUB 4, vejam que esse papel já está quase terminando de fechar o gap. Tá? Já fechou quase que 50% desse gap aqui. O papel tem resistência imediata nessa região aqui, 37,50. Depois nesse topo aqui, o mais importante. Esse topo tem que ser rompido para a gente imaginar que esse papel vai continuar subindo, 37,71. Agora vejam que o volume está baixinho, tá? Volume muito baixo. Papel muito fraco neste momento, tá, gente? Tem subido, mas tem subido com muita dificuldade, tá? Para mim, não é dos melhores gráficos, a não ser quando romper essa região aqui, 37,70. Aí pode buscar, quem sabe, 39, fechamento do gap, tá? Bem, vamos olhar Banco do Brasil. PBS3, que está o gráfico de Banco do Brasil, era um gráfico que eu chamava a atenção em vídeos anteriores, porque no rompimento dessa região aqui, o papel
pode fechar o gap, tá? Vejam que ele não andou tanto que já andou Itaú, mas o papel sente uma resistência muito grande nessa faixa aqui dos 29,80. Tá? É uma resistência enorme, vejam que o papel subiu forte, chegou em 29,80 aí, voltou a recuar. Recuou até onde? Caprichosamente até a média móvel de 21 períodos, que comporta-se aqui como suporte. Tá? Então está em uma região de suporte, é um suporte bem importante. Tem que ver se esse papel aqui vai começar a subir novamente nessa região. Tá? Se ele subir, tem que ficar de olho, porque no rompimento, se ele subir e romper 30 reais, né, gente? Se subir e romper 30 reais, fica bem interessante, porque aí pode fechar o gap, tá? E buscar 33,20, tá? Mas somente se romper esse topo aqui. Observem também que o volume cai, tá? O volume tem que subir. O Bruno pede para que eu estude o papel M. Dias Branco, M. Dia 13, é seu gráfico diário. Por favor, Bruno, não entenda como recomendação, é apenas um estudo. Esse é um gráfico interessante e acredito que é importante colocar no radar, não só para swing trading, mas para também position, quem sabe. Por quê? Vejam aqui, o papel fez uma onda 1, onda 2, onda 3, armou o pivô de alta e começou a inverter a tendência. Tecnicamente, como é que a gente sabe que o papel começou a inverter a tendência, né? Tem aqui uma linha de tendência que ele rompe e rompe armando o pivô de alta. O pivô de alta é exatamente essa curvinha aqui que ele faz para cima, ó. Tá? Rompeu. Então, graficamente, é um papel sim interessante. Ele está numa região aqui de resistência, tá? Perto dos R$52. Vejo que aqui tem um topo. Resistência, para mim tem que romper aqui R$52, tá? Tem que romper. E o volume aqui precisa ajudar, precisa aumentar um pouquinho, porque o volume está bem baixo. Observem aqui, ó. Então o volume tem que aumentar, volume aumentando. Esse papel tem todas as chances de chegar até esse alvo imediato, aqui em R$55, tá? Onde temos um topo anterior e aqui em cima ele enfrenta uma nova resistência, bem importante, tá? Rompendo essa resistência, pode sim buscar o topo em R$58, que é aquele topo lá, né? Deixado antes da crise política em maio, no dia 18 de maio. Mas é um papel interessante sim para colocar no radar, viu? Vamos agora estudar o gráfico de Ambev. É um papel que nós olhamos raramente, né? Eu sei que é um papel que quem é fundamentalista, quem gosta de analisar os fundamentos, gosta desse papel. Mais uma vez aqui nós temos o W, né? O ombro, cabeça, ombro. Vejam aqui, ó, tá? Ou temos aqui também a onda 1, onda 2 e uma bela de uma onda 3 para cima. Consolidou um pouquinho. Onda 4, tá? Onda 5. Olha que interessante, está fechando o gap aqui, né, gente? Fechando o gap. Bem, o que eu diria desse papel Ambev? Na minha opinião, esse papel agora tem que esperar um pouquinho mais, tá, gente? Porque ele está fechando o gap, ele chegou numa região já de resistência, está exausto, está cansado de subir. Tem que esperar um possível recuo desse papel, tá? Esse recuo caindo, ele encontra um suporte aqui, né? Pode vir até a região de 18,65 ou quem sabe até a média móvel, 18,60. Tá? Não necessariamente ele precisa cair, ele pode ficar aqui andando de lado, tá? Que é uma forma de realização no tempo. Então, neste momento, não vejo compra nesse papel para swing trading. Estou aqui focando em swing trading, aquelas operações que duram alguns dias, tá? Se você vai fazer position, a análise pode ser diferente. Se você gosta de fazer análise de fundamentos, bom, aí você nem estaria olhando o gráfico, você está olhando os fundamentos, tá? Que é o que nós não estamos fazendo aqui, nós estamos olhando somente o gráfico. Eu esperaria para swing esse papel corrigir um pouquinho, tá? E aí depois, quando ele voltar a ganhar força, sim, ele pode, na minha opinião, buscar lá os 19,75, aquele topo novamente. Tá?
Vamos ver agora Usiminas. Eu quero chamar a atenção de vocês também para um papel que, na minha opinião, graficamente é um papel muito bom, que é o Usiminas, o ZIN 5. Está aqui na tela o gráfico diário. Vejam que o papel fez aqui o que muita gente chama de mastro, e aqui nós temos a flâmula. Mais uma vez, para quem usa a metodologia de ver desenhos no gráfico. Tá? Ou nós podemos ter uma gigantesca onda 1 e aqui uma onda 2 de consolidação. Será que ele vai fazer a onda 3? Não sabemos, mas é importante ficar de olho. Para quem segue a metodologia do mastro e da flâmula, vai ficar de olho quando romper para cima a flâmula. Tá? Vejam que o volume aumentou, o que é muito positivo. Para quem segue a teoria dos pivôs, onda 1, onda 2, vai comprar quando romper esse topo aqui em 5,16, 5,20. Tem que romper esse topo, com o volume aqui alto, tá? Fica um papel interessante porque pode buscar, não estou dizendo que vai, estou dizendo que pode buscar aquela região lá de 5,60. Por que 5,60? Um pouquinho mais em cima aqui, né? 5,60. 5,60, vejam aqui na esquerda, ó, foi o topo anterior a gente. Aqui, ó. Então, é um alvo, sim, é onde passa a enfrentar nova resistência. É um gráfico interessante para se colocar no radar. Lembro a todos que é um papel que tem um beta muito alto, vale aí pouco mais de R$5, então a volatilidade desse papel é grande, tem que manejar o risco. Como que se maneja o risco de um papel assim? Não comprando muito, você não vai expor muito do seu capital a um papel desses, tem que manejar o risco dele na carteira. Para finalizarmos, eu vou deixar para vocês como dica, para colocarem no radar de vocês, papéis que podem vir a ficar com o gráfico bem interessante. Eu destaco o primeiro deles aqui, Fibra, FIBR3, esse é o gráfico diário. Vejam que o papel fez um novo fundo, onda 1, onda 2 e parece que está armando um pivô de alta aqui, bem em uma região de suporte. Bom, se ele continuar subindo e romper aqui 34,60, esse topinho, pode ficar bem interessante esse papel, tá, gente? É necessário que o volume aqui embaixo, eu gosto de trabalhar com volume subindo, o volume aqui tem que subir porque está muito baixo, mas é interessante colocar no radar esse papel. Para quem é um pouquinho mais agressivo, não vai esperar a formação completa do pivô. Para quem tem perfil agressivo, deixando um candle de máximas e mínimas maiores aqui, máximas e mínimas maiores do que na última sexta, 28, já vai fazer uma compra aos lotes. Tá? Isso é para quem tem perfil mais agressivo. E tem um outro papel que também pode começar a ficar interessante, que é Natura. Aqui está o gráfico de Natura, Nato 3, esse é o gráfico diário. Observem aqui embaixo que esse papel deixou um candle, que é um martelo. Esse candle aqui, o nome dele é martelo. Ele, no fundo, é altamente significativo, principalmente se depois dele o próximo candle é de alta, tá, pessoal? Então aqui é uma situação gráfica muito interessante para a gente ficar de olho. Para mim ainda não gera uma entrada, mas eu gostaria de ver esse papel fazendo isso aqui, ó. Sobe, testa o fundo e depois arma o pivô de alta. Ou seja, faz o nosso famoso N, tá? Eu gostaria muito de ver esse papel fazendo isso. O volume está aumentando. Vamos ver, está no meu radar. Por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição no e-mail. Uma ótima semana.